Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Olá pessoal, no hashtag Dicas de hoje vamos falar um pouquinho de máquina de costura. Temos muita gente aqui no nosso canal e uma boa quantidade de pessoas não tem máquina de costura, pretende comprar uma máquina de costura e nem sabe por onde começar, certo? Então, quem já tem uma certa noção de costura na máquina de costura vai saber qual é a máquina ideal para fazer suas costuras. Eu falo por experiência própria. Eu aprendi a mexer numa máquina de costura pela primeira vez na minha vida quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E na época que eu aprendi a costurar, foi uma máquina de ferro desse tipo aqui, ó, que vocês estão vendo no visor, tá? A mesma coisa que as máquinas de hoje, só que ela era toda de ferro, toda cheia de tititi e só fazia um tipo de ponto, o ponto reto, certo? Mas quem nunca costurou numa máquina de costura tá cheio de dúvidas. Então, eu vou começar apresentando a vocês a nossa máquina de costura Singer Fashion. Ela é um modelo bem antigo, é uma máquina de costura doméstica, tamanho normal. Então, pessoal, quando eu comprei esta máquina aqui em 2009... ou seja, há 12 anos atrás, quase 13 anos já, né? O meu principal motivo de comprar ela era porque ela tinha um ponto zigue-zague e costurava malha. Só foi isso, tá? Eu não tinha noção de pontos extras, de casa de botão e nada disso, não. A minha ideia de comprar ela era essa, que ela costurasse malha e tivesse o ponto zigue-zague, tá bom? Então, graças a Deus, eu comprei uma máquina doméstica profissional. Digo profissional porque ela costura todo tipo de tecido, tá, minha gente? Todos mesmo, inclusive os jeans. Esta máquina aqui é o modelo mais simples dessa linha, né? Tem a Tradition e tem tantas outras máquinas, mas essa aqui é a mais antiga e a mais simples. Tanto é que ela só tem 5 pontos, tá? Incluindo a casa de botão aqui, ó, que é feita em 4 passos. Bom, mas essa máquina de costura aqui, ela não é daquelas pequenininhas, como o pessoal costuma dizer, né? Pequenininhas pelo fato de o preço ser pequenininho.
tá? Quanto mais barato for a máquina, mais simplesinha ela vai ser, mais maneirinha ela vai ser, menos profissional ela também vai ser. Explicando melhor isso que eu acabei de dizer, a questão do preço. As máquinas menorzinhas, embora tenha muito mais pontos, são bem mais baratas que essas máquinas domésticas profissionais, certo? Custa em média 300, 400 reais, mais ou menos, a média é isso aí. Essa aqui, se fosse para comprar hoje, que essa linha aqui não está mais sendo lançada, a que a gente tem na internet é essa aqui, a Tradition, e ela está em torno de 800, 900 reais, tá? É a mais em conta, porque a tendência é ser um pouco mais caros. E quanto mais ponto você tiver aqui, mais caro vai ficar o modelo da sua máquina, tá bom? A diferença de preço, já expliquei para vocês, e a diferença de ser pequenininha, certo? Pequenininha pelo fato de não costurar todos os tecidos. Máquina que eu chamo, digo, profissional, tá? Não é aquelas máquinas industriais que a gente vê nas fábricas. As domésticas que costuram todo tipo de tecido. Para mim, são profissionais. Então, minha gente, explicando o simplesinha, maneirinha, pequenininha, menos profissional. Embora elas tenham uma danação de pontos aqui, figurando na frente da máquina, a forma como se passa a bobina, ela não costura jeans. Ela é bem maneirinha, ela não é pesada, porque a grande parte das coisas internas delas são de plástico. Por isso, elas são mais baratas, certo? Mais em conta, né? Para quem está começando a costurar. Vai costurar todo tipo de tecido? Não vai costurar todo tipo de tecido. Essa aqui, ó, só tem 5 pontos, mas ela costura todo tipo de tecido, inclusive o jeans. Ou seja, se eu precisar colocar um zíper no jeans, ela tá aqui, ó, para me ajudar, certo? Coisas que as máquinas mais baratinhas não vão fazer. Tem uma danação de pontos aqui do lado, mas a facilidade de desregular a máquina é absurda. Ou seja, ela desregula com a maior facilidade do mundo. Então, para quem vai adquirir esses tipos de máquina, tenha em mente que você está aprendendo a costurar. Então, usa somente o ponto reto até você aprender a costurar os tecidos, a calibrar a tensão da linha no tecido, na sua máquina. Depois que você aprender, você diz assim, não, ponto reto eu já sei usar na minha máquina. Aí sim, você vai para o ponto zigue-zague e vai aprender como usar o zigue-zague em malha, em tecido de algodão, em tecido sintético. E aí vai ter toda uma configuração de tensão, de ponto, de tamanho, de comprimento e largura, certo? E por aí vai. Tem mais ponto na sua máquina, então vai testando aos pouquinhos, devagarinho. Nunca abra mão do manual. Sempre tenha em mãos o manual da sua máquina. Olha aqui, ó, 13 anos de guerra e eu ainda tenho o manual dela. Tá vendo? Sempre que tenho dúvidas, eu venho aqui para ver o manual. O manual é grosso, a minha máquina é a 4205, tá? É a mais simples de todas aqui. Ela só tem 5 pontos, tá vendo? A 4210 tem 10 pontos. E a 4218 é que tem 18 pontos, tá vendo? A minha é a de 5 pontos. Certo? Aí você me pergunta, então, mas eu não tô aprendendo a costurar, não será que serve? Serve sim, tá, minha gente? Então, o que procurar numa máquina de costura quando a gente vai comprar a primeira da nossa vida para aprender a costurar? Primeiro, você tem que ter em mente o seguinte: você quer mesmo aprender a costurar? Você quer ter uma máquina para o resto da sua vida? Então, invista numa máquina melhor, tá? Aprende logo numa máquina boa, que é o melhor que você faz. Mas, se você está cheio de indecisão, cheio de incerteza, você pode comprar uma pequenininha dessa sim. E depois, mais para frente, você quiser adquirir uma melhor, uma profissional, uma máquina de costura dona de casa, aí você põe placa para vender na sua velhinha, na sua antiga e inteira o dinheiro e compra uma melhor, tá bom? Então, o que observar na máquina de costura que você vai comprar? Ponto zigue-zague,
e ponto reto, certo? O principal, não se atenha a ponto flexível, a ponto decorativo, a ponto de bordado. Isso é para quem já sabe costurar, tá? Aquela danação de ponto que você vê aqui desenhado nas máquinas. Não enche os olhos com isso, não, porque você vai esquentar a sua cabeça na hora de usar a sua máquina, tá? Para começar a costura, a gente só precisa de ponto reto para unir as partes do tecido, pespontar um acabamento, fazer bainhas e franzidos para pregar um zíper e o ponto zigue-zague para as nossas malhas, para fazer acabamentos em tecido que desciam e para pregar um elástico, né? Tendo esses 2 pontos já é suficiente. Quanto ao tecido que ela vai costurar, agora não será tão importante, porque a grande maioria das máquinas de costuras pequenas e simples, eu acredito, faça pequenas costuras, né? Como é o caso da Max Homer, a Lennox ou a Elgin Bella. Mas acredito que fazem trabalhos pequenos e simples, como uma bainha, um acabamento. Não sei informar quantas camadas de tecidos elas costuram ao mesmo tempo e nem se consegue empregar um zíper no jeans original. Mas aí você está começando a costurar, então não tem necessidade de você estar preocupado com isso. Lógico que se você está começando a costurar, você jamais vai conseguir colocar um zíper numa calça jeans original. É melhor levar para a costureira resolver, né? Falando um pouquinho sobre essa máquina, ela costura jeans até 3 camadas, prega um zíper que é uma beleza, dá conta dos tecidos de brim e sarja também. Os tecidos leves, como tactel, oxford e até mesmo a organza, a gente já sabe, pois costuramos muitos desses tecidos aqui no canal com essa máquina. E recentemente estamos dominando os tecidos de malha, né? O tecido mais difícil que a gente costurou aqui na máquina, tá? Por quê? Porque é uma questão de você saber qual agulha usar, porque a malha a gente não usa qualquer agulha, a gente não usa qualquer configuração. Tem todo um processo. Mas aí a gente já aprendeu a não deixar o tecido engolir no buraco da máquina. A gente aprendeu vários truques aqui no canal para fazer isso. Usar papel não é uma coisa adequada na costura, mas são truques que as costureiras usam num processo difícil de aprendizado com determinado tipo de tecido. Mas ela faz o trabalho com louvor, né? Quando você aprende a costurar, fica tudo maravilhoso e fácil. Até você aprender a usar a malha numa máquina, o problema não está na máquina, vai estar em você, tá bom? Quando a gente não sabe costurar, como aconteceu comigo muitas vezes aqui no canal, a gente esquenta a cabeça, a gente não consegue fazer a costura, a máquina engole no buraco, a máquina não facilita, o ponto quebra, um monte de coisa, tá bom? Então, máquina para comprar, zigue-zague ponto reto, certo? Se ela costurar um jeans, ótimo. Vai dar para você fazer as bainhas da calça, de uma saia, certo? Se ela não costurar jeans, infelizmente, vai ser uma coisa que você não vai conseguir costurar na sua máquina, mas vai poder costurar um pano de prato, vai poder costurar uma calcinha, vai poder costurar um cantinho que desfiou da sua blusa, certo? Da sua malha também, tá bom? Existem 2 tipos de máquina, a máquina mecânica e a máquina eletrônica. Como saber se a máquina é mecânica ou eletrônica? É simples. Olhando aqui para a nossa máquina, a gente já percebe que ela é uma máquina mecânica, porque tudo nela tem botão, né? E a máquina eletrônica, ela geralmente vem com um visorzinho aqui digital, mostrando os números do ponto, mostrando a extensão do ponto, a largura, o comprimento. É interessante você saber disso, por quê? Porque as máquinas mecânicas são mais fáceis da gente adquirir peças para conserto. Já as máquinas eletrônicas são mais complicadinhas, quando elas dão pane, você tem que mandar para assistência técnica e às vezes não encontra a peça e ela passa meses a fio lá no conserto, certo? Isso nunca aconteceu comigo porque eu nunca tive uma máquina eletrônica. Eu não sei
até que ponto elas costumam dar essas panes. Eu conheço a máquina mecânica, tá? Essa aqui é uma máquina mecânica que eu já domino o conserto dela. Como vocês podem ver aqui, ó, o reverse dela quebrou, era um botãozinho de plástico, aí eu coloquei um parafuso. Só que o parafuso foi um pouquinho grandinho, né? Ficou pitoquinho aqui fora. E ficou de eu colocar um enfeitezinho aqui, mas ficou aqui, ó, a minha arte, tá? O importante é que meu reverse voltou a funcionar. A minha máquina também quebrou o parafuso do zigue-zague. Ela parou de fazer zigue-zague. Aí eu fui na internet, aprendi com os nossos youtubers como desmontar a máquina de costura, esse modelinho especial. E aí eu vi que tinha também um parafuso de plástico aqui no zigue-zague. Então, procurei outro parafuso que servisse e consertei minha máquina. Então, essa máquina aqui, além de eu saber costurar nela, aprendi a costurar nela, passar a linha, encher uma bobina, eu também aprendi a consertar ela. Então, ela é minha guerreira, não pretendo dar fim a ela nunca, vai ficar como peça de museu na família. Muitas vezes a gente tem dúvidas de como passar uma linha, de como encher uma bobina, de como encaixar a bobina na caixa de bobina, de como regular um determinado ponto, de como usar um calcador novo, certo? Então, a gente recorre aos nossos amigos da internet, os youtubers, né? É só você colocar lá no navegador da página do YouTube, falando sobre o modelo da sua máquina e perguntando o que você quer saber. Como passar a linha na máquina fulana de tal. E lá vai ter alguém ensinando a você como passar a linha na máquina fulana de tal. Como encher a bobina na máquina beltrana. Lá vai ter alguém ensinando você a encher a bobina na máquina beltrana. Mas aí é como eu estou dizendo para vocês. Sempre tenham em mãos o manual de fabricação da sua máquina. Às vezes é um pouquinho complicado de entender, tá, minha gente? Eu não vou negar, quando eu abro e vejo um negócio desse aqui, eu já sei o que está acontecendo aqui. Depois de muita leitura, a gente ainda vai para a internet consultar os universitários para tirar nossas dúvidas, né? Coloca lá o modelo da sua máquina e pergunta o que a pessoa está fazendo. E lá você vai aprender como resolver. Entre as máquinas mecânicas, existem também 2 tipos de máquina. A máquina elétrica, que é o caso dessa aqui, ela usa um pedal elétrico, e a máquina manual, que é esses modelos bem antigos, certo? Que usava a correia, né? Precisava de uma mesa exclusiva para poder usar. Inclusive, esses modelos bem antigos já estão recebendo motorzinhos para se tornarem elétricas, né? A gente pode converter essa máquina manual em máquina elétrica também. Basicamente, todas as máquinas têm pedal elétrico, tem o volante, que faz mexer a agulha, quando a gente não quer diretamente no pedal, a gente quer fazer alguma coisa manualmente, então a gente tem aqui um volante, certo? A gente tem aqui, ó, o seletor de pontos, 5 pontos aqui, mais o caseador, né, os pontos de casa. Tem o seletor de comprimentos do ponto, que é essa parte de fora aqui. Em algumas máquinas é um botão para o ponto, um botão para o seletor de comprimento de ponto, tá? Aí aqui tem outro ponto, que é a largura do ponto. Então, reto, aí ele tem um desenhozinho do reto até o zigue-zague maiorzinho aqui, tá? Então, seria assim, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, tá bom? Então, ele tem até essas 4 tamanhos, tá bom? Tem aqui também, ó, o seletor de posição da agulha, agulha no meio, agulha no lado direito, agulha no lado esquerdo, tá? Tem o botão do reverse, que é para você voltar ali a costura e arrematar a sua costura. Tem o botão de tensão, tá? Que é isso aqui, ó. É o botão de tensão, certo? Aí vem aqui, ó, as partes. Isso aqui é para encher o enchedor de bobina, né? Aqui, ó, o enchedor de bobina. O lugarzinho de colocar a linha.
E temos a caixa de bobina aqui, ó. A minha caixa de bobina, ela é horizontal, ela fica deitadinha aqui, ó, no visorzinho, pra mim ver aqui dentro, tá bom? Eu geralmente tiro a tampa toda da minha caixa de bobina, mas ela é mais ou menos assim, ó. Você tira a tampinha da caixa de bobina, tá vendo? E aqui dentro você vai tirar a bobina. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. Essa bobina aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Minha bobina, minha caixa de bobina, tá? Tem algumas que a bobina, ela é assim, vertical. A bobina, em vez dela ficar deitadinha aqui, ela fica assim, de bandinha de frente pra sua máquina, tá? E a caixa de bobina dela pode ser de plástico, como é o caso da minha, como também pode ser de metal, como é o caso desse aqui, ó, que tá na foto, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu não quero apresentar muita coisa da máquina, porque a ideia não é fazer um review da máquina, tá, minha gente? Eu não sei que máquina você vai comprar, eu só tô dizendo pra você que seja ela qual for, ela vai ter as opções de ponto, o comprimento do ponto, a largura do ponto e a tensão, tá bom? Essa máquina aqui, ela faz o zigue-zague, ponto reto, e ela também usa tanto uma agulha só, como também ela pode usar 2 agulhas, tá? A gente nunca costurou tecido com 2 agulhas aqui no canal. A gente vai ver isso mais pra frente, certo? Algumas costuras com agulha dupla, tá bom? Então é isso, minha gente. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, fique à vontade. Essa é a máquina que a gente usa aqui no canal. Eu espero ter sanado pra vocês o básico do básico de uma dúvida de como comprar a máquina de costura. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido Brincando e Aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós, por isso sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos e até a próxima!